Saudações, eu sou o William Moraes e se por algum motivo é o primeiro vídeo do meu canal que você assiste, saiba que aqui eu falo sobre experiências com lucidez extracorpórea e interpretações dessas experiências que também podem ser chamadas de projeções astrais, dentre muitas outras formas. Além disso, eu respondo perguntas relacionadas ao tema, mas hoje eu trouxe algo diferente, coisa que eu faço pontualmente. E hoje é uma reflexão, porque eu tenho uma pequena mestra, que é também uma aluna. E assim, chega um momento em que você aprende, eu espero que todo mundo um dia aprenda a aprender com tudo. Eu sempre me cobro a perceber o que eu aprendi com tal situação. Mesmo que coisas cotidianas e pequenas. Fazer uma leitura da vida. Eu falo que eu sou um cara muito intelectual, no sentido de estar sempre processando informações, sempre analisando questões. Quando digo intelectual, parece que eu sou, o sábio. E não confunda conhecimento com sabedoria, para começar. Muita gente que acha que as pessoas que têm muito conhecimento são sábias. Mas fica a dica aqui que sabedoria é aplicar o que você tem de conhecimento. Eu tento aplicar alguma coisa, mas para que eu chegue no aplicar, eu preciso processar uma informação, fazer uma leitura, uma análise de certas situações e tirar dali o que eu realmente vou aplicar ou tentar aplicar. E consigo, aqui e ali. Então, eu estou no eterno papel de aluno, mesmo quando eu estou também no de professor. E, neste caso, eu estou no de professor porque a minha aluna é a minha sobrinha, com 4 anos e meio, e eu tenho que ensinar muita coisa para ela. Mas eu aprendo muito quando eu estou ensinando para ela, e aí torna-se um espelho, e ela se torna minha mestra até sem saber. Espero que um dia ela veja esses vídeos, ficam aí registrados, até mesmo quando eu já não estiver aqui. Eu espero que sirva como referência para ela, porque, verdade seja dita, ela não vai lembrar das conversas que nós temos. Para ser bem honesto, meus amigos mais adultos também não lembram coisas de um ano atrás. A memória humana, como um todo, é bem fraca, né? Então, não precisamos nos apegar tanto assim ao lembrar exatamente. Eu acho que a essência fica. E prova disso é que tudo que ela descobre, ela passa a aplicar sim na vida. E cada vez que ela descobre uma coisa é maravilhoso. O dia que ela descobriu o eco comigo, numa garagem, ficamos lá muito tempo, chorando de rir do eco. O dia que ela descobriu que o sobrenome dela é o mesmo que o meu, porque eu falei o meu nome, e ela falou, não, esse nome é meu. E eu disse, não, existe um nome e sobrenome. Sobrenome vem depois. E a família compartilha o mesmo sobrenome. Então eu sou William Moraes. E ela ficou maravilhada com isso, por descobrir que somos da mesma família. Porque ela me trata também como amigo. E a experiência de hoje fala muito disso. Ela já falou algumas vezes, vamos comigo, vamos lá para minha casa. E eu falo que não posso, e ela diz, mas eu sou sua amiga. Enfim, a reflexão que eu trouxe para vocês foi dessa sorveteria, na ida à sorveteria deste fim de semana passado. Fomos lá e, comumente, ela toma um sorvete, eu picolé
de jabuticaba, que é a base de fruta, porque essa sorveteria não tem sorvetes à base de água, só com leite. Mas lá estávamos, ela tomou sorvete e quando acabou ela falou, eu quero um picolé também. E eu falei, olha, eu disse para você escolher se você queria sorvete ou picolé. E você escolheu o sorvete. Não vou te dar porque é muito açúcar. Você já tomou 2 bolas de sorvete. Então, por hoje é só isso aí mesmo. E aí ela ficou emburrada e falou: então eu não vou ser mais sua amiga. E o que eu respondi, muito calmamente, foi que era uma escolha dela. Bem calma assim. E falei: vamos? E ela disse: eu não vou embora. E eu falei: tá, eu tenho que ir embora. Chegando lá, eu falo com a sua mãe que vai perguntar por você, que a última vez que eu te vi, você estava na sorveteria. Mas de forma muito casual também. E levantei dizendo que, de qualquer forma, se ela quisesse ir comigo, seria melhor porque eu sei o caminho mais fácil. E aí ela falou: então vamos apostando corrida? Ou seja, já nem lembrava mais de que não seria minha amiga, porque já estava até rindo. E nós fomos, correndo e brincando pelo caminho, dando gargalhadas e tudo ou mais. O que eu quero dizer em cima disso foi o que me ocorreu analisando o dia, né? No fim do dia eu sempre faço uma leitura de como foi meu dia. Isso quando eu não estou fazendo a leitura ao mesmo tempo, mas no caso dela eu vivencio e depois analiso. Eu quero sempre estar muito presente. E no final desse dia eu estava pensando sobre as relações, não apenas as relações humanas, nós e os outros, não é disso que eu vim falar, embora também sirva, né? Quem nunca fez uma chantagemzinha emocional ou colocou o amor dentro de uma condição? O que eu quero dizer, na verdade, é mais da vida em relação a gente. Como a vida cuida da gente e nem sempre dá o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Eu tenho uma relação complicada com a vida, porque eu a encaro como uma mestra, mas eu acho que às vezes ela pega pesado. Ou até me superestima. Mas já falei disso aqui um pouco e acho que a vida me conhece mais do que eu mesmo. Porque eu não me lembro de outras vidas minhas, por exemplo. Aliás, minha memória é muito boa, mas eu não me lembro tudo dessa vida minha aqui. Então, eu tenho que confiar que provavelmente ela está mais certa a meu respeito do que eu, o que é terrível, porque eu tenho que suportar, lidar com situações e questões que eu gostaria de não ter de lidar. Mas aí vem 2 questões. A primeira é que, assim como eu para com a minha sobrinha, a vida não vai ficar remoendo uma questão ou repetindo uma questão, nem mesmo apontando, então somos amigos sim, tá vendo? Não precisa disso. É natural, é um progresso. Passamos por isso? Passamos. Então passamos. Se a minha sobrinha tivesse feito pirraça, eu provavelmente veria nisso um aspecto a ser trabalhado e repetido. Então eu teria que colocar algumas questões para ela, como por exemplo, talvez dizer que, assim sendo, eu não poderia mais levá-la à sorveteria, porque ela não se contenta com o que é oferecido, o que é bom, e quer mais, muito mais. Um mais que, na verdade, vai fazer
mais mal a ela do que bem, mal ao corpo, no caso, e consequentemente a ela como um todo. Eu nem entrei na questão de sentar com ela para falar, olha, você não pode colocar uma condição para a amizade. Acho que ela tem que ficar livre para fazer essa conexão, até porque não havia honestidade nela, naquilo. O que atrapalharia seria eu falar, droga, tá, então eu vou te dar o seu picolé e você toma depois, que fosse o caso. Ela entender que chantagear desse jeito funciona. O que não é nada bom. Então, eu disse não mesmo. Não com grosseria, não tem aquilo de falar porque eu sei o que é melhor para você. Até mesmo essa questão de deixar ela pensar que tinha escolha de ficar ali, o que obviamente eu não faria, né? Não deixaria ela lá. Mas é diferente. Nem sei se é o mais correto. Quem é que tem um manual, né? Eu não tenho. Nem sei se eu seria um bom pai, não. Eu fiz o que eu achei que precisava fazer com naturalidade e saí com ela da sorveteria e com a amizade intacta. E em respeito à vida, correlacionando com a vida, fiquei me perguntando se não era isso também. Se nós não exigimos da vida, aí você coloca Deus, o que quer que seja, né? Muitas pessoas talvez coloquem, eu só vou ser seguidor de tal Deus ou de tal luz, ou vou respeitar se ela me der o que eu quero. Poxa, mas você não me ajudou, ou você deixou eu cair nessa, ou caramba, como assim isso acontece? Uma coisa que não foi nem em teoria de escolhas minhas, né? Simplesmente foram jogadas em cima de mim. Como assim você permite? Como assim você faz isso acontecer comigo? Você não é meu amigo, não? Então, ou você não vai ser considerado meu amigo ou minha amiga, senhorita luz, vida, porque não é o que está aparecendo. E fica emburrado com a vida. Em outras palavras, é um certo tipo de infantilidade esperar que somente coisas boas vão ser ofertadas a nós, da forma como a gente quer, quando a gente quer, quando aqui não é para isso. As coisas boas que acontecem, no geral, são para suportarmos as coisas que a gente considera ruins ou não boas. Coisas que a gente deixaria de lado, mas não pode, porque tem que fazer. A minha sobrinha tem 4 anos e meio e já tem muita coisa que ela considera que ela tem que fazer, que ela não faria porque ela quer. Quando ela brinca é a parte boa. Guardar os brinquedos não é. Quando ela está na escolinha, tem que fazer o que tem que fazer no momento que tem que fazer. E às vezes ela quer continuar a brincadeira que estava acontecendo. E não é bem assim. A vida não é assim para a gente. Então essa é a reflexão e essa é a aplicação. O conhecimento que me veio da percepção, da situação, da correlação e a aplicação. Verdade seja dita, não é algo até inédito para mim. Eu nunca fiquei com raiva da vida a ponto de querer brigar com ela. Eu sempre entendi que são condições minhas. E a minha raiva é por não estar pronto ou não estar lidando com aquilo como eu gostaria. Mas quando acontece uma situação dessa com a minha sobrinha, por exemplo, é uma metáfora ou numa escala menor, uma representação do que acontece em escala maior, coloca a coisa numa perspectiva tão evidente e esse tom de infantil batendo na cara de o que você vai fazer? Vai seguir em frente ou vai
ficar pirraçando, criar uma tensão em cima daquilo. Porque ela não ganhou o picolé dela. Mas ela ganhou outra coisa, que foi várias aventuras que a gente fez depois. Deixar que ela escolhesse como a gente iria embora, né? Tipo, apostando corrida. O que não foi o tempo todo, foi só no início, assim. Também é uma forma de, na minha concepção, ajudá-la a criar um novo caminho. Um novo caminho para ainda estar empolgada. Outra coisa que eu vejo correlacionada com a minha vida, desde que aconteceu o acidente, que eu perdi a proximidade do amor da minha vida e também da minha mãe depois, que é mais recente. Eu sou sempre obrigado a seguir em frente, escolhendo o que eu preciso fazer para continuar com ânimo, com empolgação e aprendendo coisas novas aqui, em outro cenário, em outra situação. E sim, isso tem tudo a ver com o canal, porque eu estou falando de lucidez, lucidez de presença, do momento, de estar ali. Estou falando de entender a vida, como ela funciona, como viver melhor aqui e como isso nos ajuda a viver melhor fora daqui, seguir uma evolução numa velocidade talvez mais interessante, até para mudarmos essas situações desagradáveis que vivemos. Tá, eu realmente estou muito exausto, não é o melhor dia para conversar com vocês assim. Eu tenho evento no fim de semana, segunda-feira tem aula e eu vou estar um bagaço humano, porque o fim de semana vai ser... Porque eu sempre vou para evento exausto, por causa do que eu produzo antes. E lá tem muita atividade física, de combate, de apresentação, essas coisas assim. E, mas tudo bem, vai ter aula na segunda-feira. Essas aulas são para quem faz contribuição via Pix. A chave Pix é essa aqui. Qualquer valor te dá acesso a essas aulas. E é um terceiro vídeo da semana, só que um vídeo interativo. Então tem sempre 2 vídeos, pelo menos, abertos para todo mundo. E este, um interativo, que é uma aula, para quem faz contribuição. Se você pensa em contribuir, não deixe de colocar seu e-mail lá, mesmo sem o arroba, eu vou entender. Se você colocar o nome, espaço, alguma coisa.com, Gmail, Yahoo, sei lá o que, Hotmail, eu vou saber que é um e-mail, ou me mande no Instagram, @portalwilmore, me manda e-mail, que é a chave do Pix, me manda um e-mail dizendo, olha, eu fiz uma contribuição, me passa os links das aulas anteriores, porque tem acesso às aulas anteriores, quem fizer contribuição agora, passa a frequentar as aulas, ou, se não puder estar presente durante as aulas, no dia seguinte, eu sempre mando o link com a aula para quem puder assistir depois, porque não é todo mundo que pode assistir realmente no dia, né? Até porque tem passado de 1 hora, 1h30 de aula. Muito obrigado por sua atenção. Talvez eu demore para responder comentários deste vídeo e de outros que eventualmente comentem, mas semana que vem eu volto. Espero, pretendo. Hasta!